Já parou para pensar como é que a gente descobriu que vivemos num planeta chamado Terra? E como foi que olhamos para o céu e apontamos, olha lá, outro planeta? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é uma jornada incrível pela história da ciência. Hoje, vamos desvendar esse mistério juntos. Vamos voltar no tempo muito tempo atrás. Para os nossos ancestrais, a Terra não era um planeta. Era simplesmente o chão sob os pés. O mundo era plano, coberto por um domo celestial, onde o Sol, a Lua e as estrelas faziam seu show diário. Tudo girava ao nosso redor. Afinal, fazia sentido, era o que eles viam todos os dias. Essa ideia, chamada de modelo geocêntrico, dominou o pensamento por milhares de anos, mas a semente da dúvida sempre esteve lá. Os antigos gregos, por exemplo, eram observadores natos. Filósofos como Pitágoras, lá por volta de 500 anos antes de Cristo, já suspeitavam que a Terra poderia ser uma esfera. Por quê? Eles notavam coisas curiosas. Por exemplo, quando um navio se afastava no horizonte, ele não simplesmente ficava menor até sumir. Primeiro, o casco desaparecia e só depois o mastro. Isso só aconteceria se a superfície da Terra fosse curva. Outra pista vinha da sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse lunar. Essa sombra era sempre redonda. Não importava a posição da Terra. A única forma geométrica que projeta uma sombra sempre circular, de qualquer ângulo, é a esfera. Aristóteles, outro gênio grego, juntou essas evidências e defendeu com unhas e dentes a ideia de uma Terra esférica. E ele estava certo. Por volta de 240 a.C., Eratóstenes fez algo espetacular. Ele não só confirmou que a Terra era redonda, como também calculou sua circunferência com uma precisão impressionante, usando apenas varas e a sombra do Sol. Mas, espere aí, ser uma esfera não significa ser um planeta. Para os antigos, planeta vinha da palavra grega para viajante ou errante. Eles notaram que, enquanto a maioria das estrelas ficava fixa em suas posições, 5 pontos de luz se moviam de forma diferente no céu noturno: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles eram os planetas. O Sol e a Lua também eram considerados viajantes. A Terra não. Ela era o centro de tudo, imóvel, a grande virada de chave. A revolução que transformou a Terra de centro do universo para apenas mais um planeta começou a ganhar força no século XVI. O nome dessa revolução é Nicolau Copérnico. Em seu livro revolucionário Das Revoluções das Esferas Celestes, ele propôs um novo modelo, o heliocêntrico. A ideia era radical. Ele disse: e se o Sol estiver no centro e a Terra, junto com os outros planetas, girar ao redor dele? Essa ideia não foi aceita da noite para o dia. Pelo contrário, foi considerada absurda e até herética por muitos. Mas ela resolvia vários problemas que o modelo antigo não conseguia explicar, como o movimento retrógrado dos planetas quando eles parecem andar para trás no céu. Aí entram em cena dois gigantes: Galileu Galilei e Johannes Kepler. Kepler, usando as observações meticulosas de Tycho Brahe, descobriu que os planetas não se moviam em círculos perfeitos, como Copérnico pensava, mas em elipses. Suas leis do movimento planetário deram a base matemática para o modelo heliocêntrico. Enquanto isso, Galileu fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele apontou um telescópio para o céu, e o que ele viu mudou tudo. Ele viu que Júpiter tinha suas próprias luas girando ao seu redor. Isso provava que nem tudo no universo girava em torno da Terra. Ele viu as fases de Vênus, semelhantes às fases da nossa Lua, algo que só poderia acontecer se Vênus orbitasse o Sol. Ele viu que a Lua não era uma esfera perfeita e lisa, mas tinha montanhas e crateras, assim como a Terra, com as descobertas de Galileu. A Terra foi, de certa forma, rebaixada. Ela não era mais o centro especial do universo, mas um corpo celeste como os outros. Um planeta viajando pelo espaço, orbitando o Sol. Foi nesse momento que descobrimos que a Terra é um planeta. Não foi uma descoberta de encontrar algo novo, mas de entender nosso verdadeiro lugar no cosmos. Ok, então entendemos como a Terra se tornou um planeta.
Mas e os outros? Como descobrimos os planetas que os antigos não conseguiam ver a olho nu? A história da descoberta de Urano é quase um acidente genial. Em 1781, o astrônomo William Herschel estava fazendo um mapa detalhado do céu com seu poderoso telescópio caseiro. Ele notou um objeto que parecia diferente. Não era um ponto de luz nítido como uma estrela, mas um pequeno disco. Ele o observou por várias noites e viu que ele se movia em relação às estrelas de fundo. Inicialmente, ele pensou que era um cometa, mas após cálculos de outros astrônomos, ficou claro. Era um novo planeta, muito além da órbita de Saturno. Foi a primeira vez na história registrada que um planeta foi descoberto com a ajuda de um telescópio. A descoberta de Netuno é ainda mais incrível. É uma história de pura matemática e física. Depois da descoberta de Urano, os astrônomos notaram que sua órbita não se comportava exatamente como as leis de Newton previam. Havia algo estranho, uma perturbação. Era como se algo invisível estivesse puxando Urano com sua gravidade. Dois matemáticos, Urbain Leverrier, na França, e Doncout Adams, na Inglaterra, tiveram a mesma ideia ousada, trabalhando de forma independente. E se essa perturbação fosse causada por um planeta ainda mais distante, ainda não descoberto, eles se sentaram com papel e caneta e, usando apenas as leis da física, calcularam onde esse planeta deveria estar no céu. Leverrier enviou seus cálculos para o Observatório de Berlim. Na mesma noite em que recebeu a carta, em 23 de setembro de 1846, o astrônomo Johann Galilei apontou seu telescópio para a posição indicada por Leverrier e lá estava, um pontinho de luz azulado, a menos de 1 grau de distância da posição prevista. Netuno foi descoberto não com os olhos, mas com a mente. Uma vitória triunfal da ciência. E Plutão, a busca por um planeta X, além de Netuno, continuou. O astrônomo americano Clyde Tombaugh passou meses em 1930, comparando meticulosamente placas fotográficas do céu noturno. O trabalho era exaustivo. Ele procurava por um ponto de luz que tivesse se movido entre uma foto e outra. E ele encontrou. Plutão foi celebrado como o 9º planeta por décadas. Claro, hoje sabemos que a história de Plutão teve uma reviravolta. Com telescópios mais potentes, descobrimos muitos outros objetos gelados no cinturão de Kuiper, alguns até com tamanho similar ao de Plutão. Em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu o que significa ser um planeta, e Plutão foi reclassificado como planeta não. Mas isso não diminui a incrível façanha de sua descoberta. E a busca não parou por aí. Hoje, não procuramos mais planetas apenas no nosso quintal cósmico. Estamos descobrindo milhares de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. Usamos métodos como o trânsito planetário, que é quando um planeta passa na frente de sua estrela e causa uma pequena diminuição em seu brilho, ou a velocidade radial, que mede a pequena oscilação de uma estrela causada pela atração gravitacional de um planeta. Telescópios espaciais como o Kepler e o TESS revolucionaram essa busca, revelando uma galáxia cheia de mundos. Mundos de rocha, gigantes gasosos, planetas de água, mundos de lava. A variedade é estonteante. Então, da próxima vez que você olhar para o chão sob seus pés, lembre-se desta jornada. Lembre-se que você está em uma nave espacial gigante, um planeta chamado Terra, viajando pelo cosmos. E quando olhar para o céu noturno, lembre-se que cada ponto de luz conta uma história de curiosidade, de dúvida, de genialidade e da nossa busca incansável para entender o universo e o nosso lugar nele. A história da descoberta dos planetas é a história da própria humanidade expandindo seus horizontes, um passo de cada vez. O que será que vamos descobrir a seguir? Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem cósmica hoje. Se você gostou de aprender sobre como descobrimos nosso mundo e os outros, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Até a próxima!